Fernando, viva, muito obrigado pelo convite. Eu vou começar por falar um bocadinho sobre a tecnologia que nós conseguimos desenvolver, que tem a ver com edifícios inteligentes que seguem o Sol, produzem excedentes de energia e que organizam espaços exteriores, espaços públicos, mais de caráter público ou caráter privado, que correspondem a uma determinada necessidade, e isso também se reflete no próprio interior. A nossa estrutura, o protótipo demonstrador, já esteve em Madrid, em representação do país da Universidade de Porto. Também esteve junto ao Edifício Transparente no Porto, numa parceria que tivemos com o Porto, e atualmente está em Matosinhos, junto à Câmara, onde fazemos demonstrações, ou continuamos a fazer demonstrações da nossa tecnologia. Neste seguimento surgiram algumas oportunidades e que vêm responder à temática que se falou há pouco, que a Ruth falou, que tem a ver com um hub em movimento, ou uma rede de hubs em movimento, que será composto por 4 estruturas com esta morfologia. Todas elas seguem de forma sincronizada. É composto por painéis fotovoltaicos em cima, painéis LED na parte lateral que comunica com os transeuntes, e o próprio interior, que pode ter diferentes utilizações que respondem a uma determinada necessidade desse sítio. Estas estruturas têm aproximadamente 40 metros quadrados e estão desenhadas já de forma para lhe dar um caráter mais com possibilidade de ser mudado do sítio, não deixando de pegada ecológica como fizemos junto ao edifício transparente, e em função da aprendizagem que nós tivemos agora, nós transportámos-la no caminhão. Este é o caminhão, o comprimento do caminhão, e depois organizámos-la uma ao lado da outra, assemblámos-la no sítio para ter uma utilização mais confortável no interior, em função de ser 6,5 metros por 6. O espaço útil necessário para a rotação dos 180 graus para seguir o Sol desta estrutura são apenas 9 metros, um raio de 9 metros. Combinado com as 4, a fazer um movimento e criando pátios no interior, já precisamos de apenas 21 metros quadrados, esse diâmetro, e que podem ter ou podem ser constituídas como 3 delas, pelo menos, serem espaço de alojamento e uma de ter um caráter mais público, por exemplo, um lounge em movimento em que a cidade se desloca utilizando excedentes de energia que as nossas estruturas produzem ou outros e podem alimentar viaturas elétricas, e em vez da pessoa estar de castigo no exterior ou dentro do carro a aguardar que o carro seja abastecido ou procurar um sítio, um espaço alternativo, pode no próprio interior, recebendo uma chave virtual, abre a porta, não tem que ter recursos humanos, e o interior permite-lhe aguardar pelo carregamento, consultar, sei lá, mails, enviar informação. Este espaço também pode ser alugado ou reservado por mesmo pessoas que não utilizem, que não têm viaturas elétricas, em que reservam para, por exemplo, ter reuniões, enviam chaves virtuais a todos os elementos que são convocados por essa reunião e permite depois, inclusivamente no interior, saber sobre sítios a visitar da cidade, conhecer a cidade através da realidade aumentada, por exemplo, ou óculos virtuais, que escolhe uma temática desde arquitetura, gastronomia, religião, visualiza 360 como se estivesse no sítio, o que é o sítio, define esse percurso ou assinala esse percurso a fazer, e depois pode, por exemplo, solicitar uma viatura elétrica ou deslocar-se com ele e conhecer a cidade com energia completamente limpa produzida pelas estruturas onde esteve a habitar. Isto, cada um dos módulos são os 40 metros quadrados? Não, cada um dos módulos são 20, sim, e o conjunto é que são os 40 metros quadrados. Isto é muito interessante. Ao nível da cidade, não há dúvida nenhuma que os maiores desafios que nós agora temos pela frente, no século XXI, dizem respeito a esta questão da energia e da utilização dos materiais. Eu acho que tem que haver aqui uma preocupação, eu diria mesmo ética, por parte dos arquitetos e da arquitetura e da construção, porque é sabido que a construção é a área que é uma das áreas da atividade humana que mais poluição provoca. Por exemplo, a quantidade de gases de estufa que é consequência da atividade da construção ronda os 30% ou 40%, é qualquer coisa assim. Portanto, não há dúvida nenhuma que o caminho de futuro para as cidades e para a sustentabilidade das cidades tem que passar por esta abordagem da energia e dos materiais. E sob esse ponto de vista, eu acho que o proof of concept, no fundo, que tu fizeste aqui no Porto, é mesmo isso. É um protótipo que permite pôr num pequeno espaço uma quantidade de tecnologias, algumas já existentes, se calhar a maioria delas já existentes. Exatamente, a inovação aqui está na integração, está em como é que eu posso utilizar ferramentas que já tenho hoje para resolver problemas presentes e futuros, porque eu sei que esses problemas vão existir. O problema da mobilidade é fundamental e acho que fazes muito bem em endereçá-lo
com essa questão do carregamento e da mobilidade elétrica. O problema da automação da vida é qualquer coisa, é uma tendência inexorável, não há dúvida nenhuma. Uma das coisas que eu acho interessante nisto que tu nos apresentas agora, que é relativamente diferente do protótipo que aqui construíste, é a noção de que não basta nós termos tecnologia, a tecnologia é a técnica aplicada a um fim. Certo. E esta finalidade é a habitação, é a vida do ser humano, não é? A flexibilidade espacial que tu conheces na rotação destes elementos, criando pátios interiores, criando pátios exteriores, eu acho que é um plus, é um incremento à qualidade do conceito que tu tens vindo a desenvolver. Há uma outra matéria que me parece importante, que é esta transitoriedade da tua construção, ou seja, este facto, esta característica que tu há bocado descreveste, de poderes pegar nos módulos, pões em cima de um caminhão e vais para o outro lado, é interessante, por exemplo, em situações, estou-me a lembrar de catástrofe, por exemplo, ou de necessidades transitórias de habitação que deixam de existir, ou de assentamentos que não são permanentes. Portanto, isso acho interessante. Há aqui, em todo o caso, uma matéria que ultrapassa o estrito âmbito do teu projeto e do teu protótipo, mas que é qualquer coisa que eu tenho vindo a refletir e que nos merece, parece-me, deve-nos merecer algum pensamento. Eu li há muito pouco tempo um texto do Rem Koolhaas falando da mobilidade elétrica. Enfim, falando da cidade e em particular da questão da mobilidade elétrica. Ele diz uma coisa com piada, mais do que a mobilidade elétrica, a mobilidade autónoma, portanto aquela mobilidade que não depende do ser humano para existir. Há os automóveis sem condutor. E ele diz uma coisa com piada, é que para este tipo de soluções existirem nas cidades, o que tem que existir é uma total conformidade com as regras da própria cidade, que é um bocadinho a perversão daquilo que uma cidade é. Uma cidade é um espaço de conformidade, é um espaço de regra, mas também é um espaço da transgressão. É um espaço onde, pelos interstícios da regra, a vida vai surgindo. É uma preocupação que eu acho que nós devemos ter, e é um comentário que eu gostava de te ouvir, vindo de ti, é de que forma é que esta componente tecnológica, este salto tecnológico que é inegável, e que eu acho que o teu protótipo é muito interessante, repito, porque agrega uma quantidade de tecnologias que já existe, mas de que forma é que nós nos temos que proteger, salvaguardando os nossos próprios espaços de liberdade, os nossos próprios espaços de transgressão, se quisermos, os nossos próprios espaços individuais, não é? Percebes? Ou seja, a componente técnica parece muito bem endereçada, há agora as outras componentes que a arquitetura é isto tudo. A arquitetura tem esta complexidade, não é? Eu aí, a nossa solução, e quando comecei a desenvolver, como sabes... Eu não estou aqui para entrevistar ninguém, isto é uma conversa, claro, atenção. Não, exatamente. E foi, quando te conheci pela primeira vez, falámos sobre diversidade espacial, a própria dinâmica da solução de seguir o Sol, mas ir respondendo a uma determinada área em função da rotina do utilizador. Exatamente. Foi esse o ponto de partida no desenvolvimento da tecnologia. Agora deixa-me só interromper-te. Desde os anos 30 que há casas que se mexem para apanhar o sol. A grande inovação aqui é o plus que tu aqui pões na questão energética, não é? Eu, de repente, com esta rotação, consigo alimentar a minha própria habitação e ainda vou alimentar o meu automóvel, não é? A própria dinâmica, também somos únicos nisso. Normalmente, o estado da arte que nós fizemos, o Filareto já dizia em 1400 que as casas ou as estruturas deviam rodar sobre si próprias. É aquela história, a arquitetura está sempre entre a inovação e a história, não é? Está sempre aqui nesse... Nós tentamos que não só rodasse, e normalmente uma das inovações que nós tentamos fazer foi, a maior parte dos edifícios que rodam e que seguem o Sol são cilíndricos. Sim. Portanto, não há uma transformação, uma metamorfose da própria morfologia, que eu achei que seria por bem, mas essa morfologia não acontecer só por si. Ela acontecia, imagina, e recordar-se-á certamente da própria cobertura fotovoltaica que ela articulava, mas criava um terraço sombreado pelos próprios painéis fotovoltaicos. Ou seja, essas estruturas desenvolvem soluções de forma a criar espaços que tenham uma utilização e que deem resposta a uma necessidade do utilizador, de quem habita esse espaço. Eu acho que, em certo sentido, tu endereçaste um bocadinho esta questão ao ires buscar a forma arquétipa da casa, não é? Isto é sim, sem dúvida. É uma casa que mexe, mas não deixa de ser uma casa, Tal não é? igual. Esse é o propósito, mas podemos também agilizar aqui um bocadinho, quase com um gesto de atombar e converter um piso fixo, que é um bocadinho o tradicional, a parte física, nem toda a estrutura ter que rodar, o edifício não ser todo ele a mover-se a seguir o Sol, mas apenas parte de seguir o Sol, criar pátios interiores, exteriores cobertos e complementarmos eventualmente. Isso por acaso levanta aí uma componente adicional de dificuldade, que é o acesso vertical, não é? Também roda lá dentro, não é?
esse é o elemento que nós colocamos como, e que não implantamos no Porto, mas já o tínhamos pensado esse desenho, que é colocar um módulo fixo, uma casa fixa dentro de uma casa que roda em torno desse elemento, que vem um bocadinho ao encontro, de certa forma, do que o filarete que é. Mas esse módulo que nós colocamos no interior, que é composto pela cozinha e pela casa de banho, não é concêntrico propositadamente, é um elemento que, imagina, no âmbito da casa, é composto, imagina, de manhã eu tenho uma cozinha com 15 metros quadrados, a azáfama diária não permite que estejamos a fazer, para a maioria das pessoas, fazer uma refeição muito demorada, mas ao final, à hora do almoço ela recebe a luz do norte da Já cozinha. tem um espaço, não é? E ao final do dia a cozinha funde-se com a sala, que é quando a família está reunida e precisa de um espaço maior. Mas, e indo ao encontro do que estavas a dizer, se tivermos 2 pisos, este elemento fixo é uma construção convencional, nós alargámo-lo e temos também a caixa de escadas que permite a comunicação vertical entre os 2 pisos. Se for a partir de 3, e sabes isso melhor que eu, inclusivamente, que é, incluímos inclusivamente o elevador. Portanto, ela proporcionalmente vai crescer, vai conforme um projeto convencional, os engenheiros aí terão que fazer, concretizar os nossos sonhos, não é? De fazer as continhas para nós conseguirmos, para que isso seja praticável, e é que nós já testamos, só não a construímos ainda à escala real, mas é esse o nosso objetivo também, de evoluirmos com a nossa tecnologia aplicada a outras soluções, e de não ter que ser todo, porque também sentimos em determinado momento que, como construímos uma casa bastante complexa, e que foi um investimento de alguns milhões, para fazer demonstração, agora o que pretendemos fazer também é haver alguns deles, e que podem ser estes, e que podíamos, imagina que, percebes isto, se tivéssemos aqui outros e organizar de forma aditiva ou subtrativa. Isso é uma matéria que tu tens que abordar claramente. Desculpa só interromper. É que nas cidades contemporâneas, e em particular nas cidades europeias, a questão da densidade e a questão do uso do solo é crítica. Claro. Estou-me a lembrar, estou-me a reportar ao caso em particular da cidade de Porto, mas não é o único. Sim, sim. Nós não temos muito espaço. O espaço é um bem escasso. E, portanto, tu tens que arranjar soluções que te permitam, utilizando o mesmo grau de sofisticação e o mesmo grau de tecnologia, a densificação da ocupação do solo. Não é? Porque, de outra forma, isto vai-te obrigar a um consumo tal de solo que acabas por perder algumas das vantagens ecológicas, desde logo, designadamente ao nível da mobilidade. Ou seja, se eu, para construir uma quantidade de unidades destas, preciso de um sprawl à americana, então, se calhar, a necessidade que eu vou ter que ter de deslocações de casa-trabalho, de trabalho-casa, será superior, o que me retira a vantagem competitiva de estás a utilizar a mobilidade elétrica. Certo, mas nós, inclusivamente, com esta morfologia, que conseguiríamos ver, nós podemos ter uma solução convencional apenas com esta forma, mas podemos organizá-la de maneira diferente com um edifício, empilhando, na vertical, nomeadamente ser apenas um edifício, uma torre, e apenas o último piso roda, produz energia e alimenta as frações inferiores. Está a ver? Ou seja, é um bocadinho este o desafio que nós, a partir de determinado momento, verificamos. Desenvolvemos uma tecnologia a pensá-la muito enquanto habitação, enquanto casa, daí o nome Casa em Movimento, que seria implantada na Faculdade de Arquitetura. E isto é mesmo uma casa, isso não é Esse é mesmo uma casa, é a forma, claro, mais clássica, que os miúdos, é um arquétipo, não é? Só exatamente. Aqui a chaminézinha, não é? E uma portinha pequenina e uma janela de lado. Foi também um bocadinho essa função. E pedi em determinado momento ao meu filho, que tem agora 8 anos, mas pedi-lhe também para ele fazer um desenho, e ele assim fazia. Ou desenham assim, com a chaminézinha a deitar fora, ou apenas uma. Sim. Também fazem isso com a chaminé e a portinha, que muitas das vezes não tem escala, mas nós quase por defeito, sem sermos aprimorados no desenho, como a Escola do Porto é conhecida, mas os miúdos começam por desenhar assim as casas de habitação com uma forma muito mais a produção em série, não é? Portanto, a industrialização da habitação. Tal e qual, é um bocadinho aquilo que estavas a dizer há pouco. Nós aí podemos aproveitar o facto, enquanto as entidades reguladoras, como as câmaras, em função das regras, um conjunto de regras do PDM, que estão a apreciar um processo de licenciamento, seja ele uma habitação, um edifício ou o que seja, um restaurante, eventualmente até, a dimensão que se pretender para aquele sítio e que responde a essas necessidades, de estarmos a construir um módulo ou parte dele em estaleiro, que tenha a possibilidade da própria Câmara ir visitar, se assim entender, o cliente, e fazermos alterações em estaleiro, e depois, quando nos é concedida a licença de construção, nós relativamente deslocamos, assemblamos e construímos. Isso eu posso assegurar que o conceito que tu aqui exploraste no município de Porto, no final não deixou nada. Isso é interessante. Portanto, tu entraste, construíste e saíste. Isso é muito interessante, e não há dúvida nenhuma que isso foi muito bem conseguido. Não, o que é que diria? Eu não sei muito mais do que acrescentar, senão isto. Há uma responsabilidade ética, é mesmo isto, ética do arquiteto. Há quem fale
responsabilidade social do arquiteto. Uhum. Eu acho que essa responsabilidade nos dias que correm passa muito por uma utilização ética das tecnologias e dos materiais de construção. E, portanto, todas aquelas experiências ou todos aqueles conceitos que possam vir a ser implementados, que respondam a este imperativo, do meu ponto de vista, respondem a uma responsabilidade que o arquiteto tem. Uhum. O arquiteto tem este grande poder, que a profissão que está legalmente habilitada a transformar o meio físico em que os seus concidadãos vivem. Claro. Isto é uma responsabilidade grande, é isto que se chama fazer cidade, não é? É essa responsabilidade, do meu ponto de vista, tem que estar associada a tal responsabilidade social. Claro. E nos dias que correm, no século XXI, essa responsabilidade social está muito relacionada com as questões da sustentabilidade ambiental e designadamente com a utilização de energia. Sim, portanto, eu acho que a tua linha de investigação e a tua linha de atuação claramente inscreve-se nesta componente. É claramente nesse partido, se quisermos, urbanístico que se inscreve. Deixa-me colocar-te uma questão, que é, uma vez que nós temos investidores que estão interessados em criarmos uma rede de hubs em movimento e fazer eventualmente, não é eventualmente, é fazermos de Portugal uma montra para a escala global, em vez de exportarmos mão de obra, como fizemos até determinado momento, exportarmos tecnologia, ser produzida cá e enviada para outros sítios, mas queremos construir para demonstrar que funciona para determinados segmentos de mercado, se o Porto teria interesse e disponibilidade para nós construirmos um hub algures num sítio nobre e que possa fazer parte dessa rede que nós queremos construir. O que nós precisamos da cidade ou do Porto é um espaço nobre, não queremos vender ao município, é fazermos aqui uma parceria à semelhança do que fizemos em tempos e colocar este conjunto de estruturas. Eu diria o seguinte, o Porto tem sempre interesse em estar na linha da frente em tudo que é inovação a todos os níveis. Por outro lado, o Porto, como tu sabes, até porque és de cá e formaste cá, em termos de arquitetura, é uma cidade, é uma comunidade, é um espaço que se importa muito com a qualidade das arquiteturas que estão produzindo. E tem essa responsabilidade de ser herdeiro, enfim, de uma escola de arquitetura que tem alguns pergaminhos. Tem uma particularidade, é uma cidade como município, como cidade não, a cidade é maior do que isso, mas como município é um município pequeno, com pouca disponibilidade de solo, designadamente solo público, infelizmente. Portanto, é um desafio, é um desafio que neste momento nós temos, porque não há dúvida nenhuma que nós queremos densificar a cidade neste sentido ecológico do termo, ou seja, de eu reduzir os meus circuitos casa-trabalho-casa, de reduzir as minhas redes de abastecimento de energia, de reduzir a extensão das minhas redes de abastecimento de água e de saneamento. Portanto, esta matéria da densificação do solo, para nós, é absolutamente crítica e absolutamente fundamental no que diz respeito às preocupações ambientais, se tu quiseres, ou de sustentabilidade. Isto dito, naturalmente podemos estudar se existe alguma bolsa de terreno disponível para fazer uma prova de conceito. Isso parece-me que seria interessante. Dir-te-ia, sem me comprometer muito, que vale a pena explorar, enfim, possíveis localizações no Concelho de Porto para esta matéria. Agora, parabéns, porque eu acho que evoluíste bem relativamente ao protótipo que aqui construíste. Acho que evoluíste bem no sentido da densificação do conceito e lá está, de construir um objeto que é uma casa. Não leves a mal o que eu te vou dizer, porque não é para levar a mal. Não é um mostruário de tecnologias, eu percebo perfeitamente que tu tiveste necessidade de fazer em toda a altura. Neste momento não, neste momento é uma casa que incorpora tecnologias. E isso acho que é o salto que tinhas que dar e que deste. Fico mesmo contente, Pedro. Muito obrigado.